Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre história, certo? Vamos trabalhar sobre povoar o planeta Terra, né? Vamos ver como foi que o planeta Terra, né, foi povoado, como essa população foi aumentando ao longo do tempo. Então, África, berço da humanidade. Os fósseis são vestígios preservados de animais e plantas. Como suas características podem ter sido conservadas por milhares até milhões de anos, eles são uma importante fonte de informações para estudarmos os primeiros habitantes aqui de nosso planeta, né? Então, são através dos fósseis, né, de animais, de plantas, que podemos estudar, né, e podemos ter informações, né, sobre os primeiros habitantes do nosso planeta. Você imagina onde e quando teria começado a história da humanidade? Onde foi que iniciou a história da humanidade? Como foi que iniciou a história da humanidade? Há séculos, os cientistas buscam resposta a essa pergunta. A hipótese científica mais aceita até este momento é a da evolução humana por meio da seleção natural, chamada teoria evolucionista, ou seja, que essa evolução, né, foi feita uma evolução humana, né, por meio de seleção natural, ou seja, as pessoas foram se evoluindo naturalmente de acordo com as suas necessidades de cada época. Segundo a teoria evolucionista, o ser humano atual seria descendente de antepassados muito diferentes, mas que foram evoluindo ao longo de milhões de anos. Isso porque cada geração seria ligeiramente diferente da anterior. Essas mudanças, né, elas tornariam a espécie gradualmente mais adaptada ao meio em que vive, ou seja, com mais chances de sobrevivência. O que isso quer dizer? Quando diz assim, o ser humano atual seria descendente de antepassados muito diferentes. Claro, nós somos descendentes dos nossos antepassados, né? Só que vivemos num mundo bem diferente do que eles viveram, né? Quando diz assim, adaptado ao meio em que vive. Por quê? Porque a gente está cada dia se adaptando ao nosso ambiente. A gente vê aí nessa imagem, né? De acordo com a evolução de cada época, né? O que as pessoas precisavam para sobreviver, né? E hoje a gente vê aí nessa última imagem, né? Uma pessoa, né? Num notebook, né? Por quê? Porque hoje a gente precisa muito, é uma ferramenta que a gente precisa muito hoje em dia, é um celular, é um notebook, né? Diferente de antigamente, muitos só precisavam de uma lança, né, para pescar, para matar um animal e comer, né? Só precisava de uma enxada, né? Ou só precisava de um machado. Então, assim, o ser humano ele vai se adaptando, né, de acordo com a sua vivência, do modo de viver, né? De acordo com o que eles vão vendo que é preciso para a sobrevivência dele, né? Vai se adaptando àquele ambiente. Observe alguma dessas mudanças, né? Nós temos aí o Homo habilis. Ele surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos. Fazia instrumentos de pedra e construía cabanas e possivelmente desenvolveu linguagem rudimentar. Ou seja, o Homo habilis ele surgiu lá na África, né, há cerca de 2 milhões de anos. Né? O que era que ele fazia? Instrumentos de pedra e construía cabanas. Então, era o que ele precisava para sobreviver.
Os seus instrumentos eram tudo feito de pedras, suas armaduras eram feitas de pedras, né? Tudo que ele precisava, ele fazia de pedra, construía cabana para que ele vivesse dentro da cabana, né? Era o seu lar. Então, o que ele necessitava naquele período, naquele momento, era disso aí. Já o Homo erectus, né? Ele é descendente do Homo habilis, como diz, nós somos descendentes dos nossos antepassados. Então, depois do Homo habilis, veio o Homo erectus, que é descendente do habilis, mas diferente de acordo com a sua época. Veja aí, ó, o Homo habilis, o Homo erectus, ele surgiu na África há cerca de 1,9 milhões de anos, né? O que é que ele fabricava? Instrumentos de pedra mais sofisticados. Cobria-se com pele de animais e alguns desses Homo erectus, sabiam utilizar o fogo. Então, migrou para os locais em que hoje é a Europa e a Ásia. Então, nesse momento aí, ele já tá mais, já precisava de mais coisas para sobreviver, né? Você veja que o habilis, ele fabricava instrumento de pedra, né? E o erectus, ele já fabricava um instrumento de pedra, só que mais sofisticado do que o que o Homo habilis fabricava, né? E também ele cobria-se com pele de animais, né? Alguns deles já sabiam utilizar o fogo, né? Para que eles utilizavam o fogo? Para cozinhar, para assar, né? Tinha deles que já sabiam utilizar o fogo. Já tinha mais saberes, não é isso? Agora nós vemos aí o homem neandertalensis. Homo neandertalensis, né? Que ele viveu onde hoje é a Europa e parte da Ásia. Era lá onde ele vivia. O que é que ele fabricava? Ele fabricava instrumentos de pedra e osso. Os dois passados fabricavam instrumentos de pedra, né? Esse daí, ele já viu a necessidade de fabricar instrumentos também com ossos, né? Os ossos de animais, né? Ele viu que dava para fabricar também. Então, já tinha outra invenção, né? Já tinha outros saberes. Além dos instrumentos de pedra, ele também fabricava instrumentos de ossos e construía abrigos e tinha rituais funerários. E ele foi extinto há cerca de 30 mil anos. Aí agora vemos o Homo sapiens, que ele surgiu há cerca de 20 mil anos na África e migrou para outros lugares. Ou seja, ele não ficou só na África, ele foi migrando e indo também para outros lugares. Conviveu com o Homo neandertalensis, é a espécie da qual fazemos parte. Então, o Homo sapiens é a espécie da qual nós fazemos parte, né? Por quê? Porque é o mais parecido com nós. Você veja que o primeiro já é bem diferente, né? Como eu falei antes, cada um vai se adaptando, né? É uma geração. Nós somos descendentes, mas somos bem diferentes. Da África para o mundo. Os pesquisadores estimam que as primeiras migrações, elas ocorreram há aproximadamente 2 milhões de anos e que há cerca de 50 mil anos, quase todas as regiões do planeta já haviam sido povoadas, como resultado das diferentes rotas migratórias. O que seria isso, essas rotas migratórias? As pessoas que ficam migrando, né? O povo, né? Que iam migrando de um lugar, ia para outro, e assim iam povoando os lugares. É difícil determinar com exatidão as razões que levaram os diferentes grupos a migrar, ou seja, a gente não sabe ao certo por que essas pessoas saíram do lugar deles, do lugar de origem, para ir para outros lugares.
não temos uma certeza, foi por causa disso e daquilo. Não. Entre as hipóteses, né, levantadas pelos cientistas, estão as mudanças climáticas e a escassez de alimentos. Então, os cientistas, né, fizeram estudos e tem essas duas hipóteses, que eles podem ter, que essas pessoas, eles podem ter saído do seu lugar para outro por causa da mudança climática ou por causa da escassez de alimento. Imagine, porque assim, eles estavam num lugar frio, de repente o clima mudou e tudo ficou muito frio, tudo congelando. Então, eles tinham que sair de lá para procurar um lugar mais quente, senão eles iam morrer congelados. Outro exemplo de escassez de alimento. Eles viviam num lugar que tinha muita alimentação, tinha como eles sobreviver. Só que com o tempo foi faltando, né? Aquela alimentação foi se acabando. Então eles tinham que procurar outro lugar que tivesse alimentação para poder eles sobreviverem. Por isso que eles saíam de um lugar para outro. Tem até um exemplo aí. Imagine, por exemplo, que o frio se tornasse muito intenso e o lugar em que um grupo vivesse fosse coberto de gelo. Então, esse grupo teria de se deslocar daqui para um outro lugar mais quente, a fim de quê? A fim de garantir a sua sobrevivência, né? Então, não era porque, eu vou sair daqui porque quero, por causa disso ou daquilo. Não, era sempre tinha que ter um motivo, né, para aquelas pessoas saírem. Então, os cientistas têm essas hipóteses que seja por essa questão, né? Ou mudança climática, ou escassez de alimento, a falta de alimento naquele lugar onde eles viviam. Nômades e sedentários. O que são nômades, tia? O que é sedentários, tia? Vamos ver, né? Algumas comunidades do passado eram nômades, isso é, não tinham lugar fixo de moradia e viviam em geral de caça e coleta de frutos e raízes. Então, o que são nômades? Nômades é justamente isso. Aquelas pessoas, aquela comunidade que não tem lugar fixo de moradia, certo? E viviam em geral de caça e coleta de frutos e raízes. Quando o alimento se esgotava em um local, eles saíam em busca de outro mais favorável ao seu modo de vida. Ou seja, eles não tinham um lugar certo para morar. Chegavam num canto, tinha muita caça, tinha muito animal para caçar, né, para eles comer, tinha muita fruta, tinha muita raiz, vamos ficar aqui. Quando essa alimentação ficava escassa, ou seja, quando se esgotava, quando não tinha mais alimentação naquele local, eles iam procurar outro canto. Eles não chegavam a dizer, vamos morar, viver aqui, não. Vamos viver aqui enquanto tiver alimentação. Quando não tiver mais, vamos procurar outro lugar. Outras, por sua vez, eram sedentárias. Os nômades, né, como a gente viu aí antes, eles não tinham lugar fixo para morar. Já os sedentários fixavam residência em um local de modo permanente. Pronto, vamos morar aqui. Em geral, eles viviam da agricultura e da criação de animais cujas técnicas já dominavam, além de praticarem a caça e a coleta. Ou seja, os sedentários, eles se fixavam num local, né? Vamos viver aqui. E ali eles plantavam, eles caçavam, né? Aí viviam da agricultura, do que eles plantavam, eles colhiam para comer. E também da criação de alguns animais que as técnicas eles já dominavam. Por exemplo, criava algum animal, cuidava do animal para depois matar e comer, para servir de alimentação também. Além desses dois, né,
dos nômades e sedentários, havia também ainda grupos seminômades. O que seria isso? Que permaneciam em um local durante longo tempo e depois migravam para outros lugares. Se praticavam agricultura, podiam levar com eles mudas e sementes. Ou seja, quando eles ficavam num local, chegavam num local, vamos ficar aqui por muito tempo. Plantava, colhia, comia. Pronto, vamos embora daqui, vamos para outro local. Ali eles plantavam, né? Então eles levavam sementes do que eles plantavam, ele levava muda de plantas do que eles plantavam, para quando chegar no novo local onde eles iam sobreviver, onde eles iam passar, né, viver, ficar lá, morar, eles iam plantar essas sementes, plantar essas mudas de plantas, para quê? Para que desse alimentação para eles comerem também, sobreviverem, né? Então eles levavam essas sementes de alimentos, né, de plantas, levavam as mudas de plantas frutíferas para que desse alimentos e eles também pudessem sobreviver com essa planta, com a plantação, né, a agricultura. É importante notar que as migrações podem causar grandes mudanças nos locais de destino. Fixando-se em determinado lugar, um povo pode precisar desmatar a floresta para a produção de alimentos, fazer construções e abrir estradas, né? Por exemplo, é uma característica das sociedades humanas transformar o meio em que vivem, de acordo com sua necessidade e seu modo de viver, né? As pessoas migram de um lugar para outro, né? Mas isso pode trazer grandes mudanças, né? Por quê? Quando fala isso, tá? Eles saem de um local e vai para outro. Então, aquele outro local onde eles vão, o destino deles é uma mata fechada. Então, o que é que eles precisam fazer? Precisam desmatar para construir as casas, né? Precisam desmatar para fazer a plantação da agricultura. Precisam fazer uma estrada até, né? Se lá é mata fechada, precisa desmatar para fazer a estrada até chegar na próxima estrada para poder eles andarem, caminharem, né? Então, são grandes mudanças que acontecem, né? Aí nos locais de destino, quando eles chegam no destino dele, quando eles migram de um lugar e chegam no lugar de destino dele. Tem toda essa transformação, né? E isso a gente vê no mundo, na nossa realidade de hoje também, né? Como diz aí, é uma característica das sociedades humanas transformar o meio em que vivem de acordo com suas necessidades e seu modo de viver. Nós, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes a gente faz muito serviço em casa porque está precisando aumentar um quarto, está precisando aumentar uma cozinha, né? A gente está sempre transformando alguma coisa de acordo com as nossas necessidades. Os primeiros seres humanos da América. Os seres humanos surgiram na África e de lá, em um processo que durou milhares de anos, ocuparam diversas regiões do planeta. Entre elas, as terras que hoje chamamos de América. Os pesquisadores trabalham com 3 grandes teorias sobre o povoamento desse continente. Vamos ver aí agora essas 3 teorias que os cientistas trabalham, né, em cima, né, pesquisa, né, esses pesquisadores trabalham com essas 3 teorias de como foi povoado esse continente. Como será que foi povoado esse continente, né? Vamos ver agora essas 3 teorias, né, que os pesquisadores trabalham em cima delas. A primeira teoria que os cientistas acham é que migração de feições africanas que teriam cruzado Bering e aqui se estabelecido. Mais tarde, uma nova leva de colonizadores com traços asiáticos teriam penetrado nas Américas e se tornado dominantes, né? O que seria isso? Então, a primeira teoria que os pesquisadores acham que foi povoado dessa forma.
grupos humanos teriam chegado ao continente americano pelo Estreito de Bering. Atualmente, o Estreito de Bering é uma pequena parte do oceano que separa a Rússia do Alasca. Mas estima-se que no passado, há mais de 11 mil anos, o nível do mar teria baixado, fazendo emergir um caminho terrestre que se ligava à Ásia ao continente americano, por onde grupos humanos teriam feito a travessia do Alasca. Ou seja, a gente vê aí nessa imagem que vocês estão vendo, aí onde é o Estreito de Bering, né? Então, para ultrapassar, não tinha terra, mas estima-se que há muitos anos atrás, muitos mil anos atrás, como o nível do mar teria baixado, então, como o nível baixou, a terra se apresentou, né? Ficou só terra. Então, nesse momento foi onde eles fizeram essa travessia. A segunda hipótese é que o ser humano teria vindo da África e chegado às terras que viriam a se tornar o Brasil, navegando de ilha em ilha, numa época em que o mar estava baixo. Ou seja, alguns grupos saíram da Ásia e passaram por ilhas do Oceano Pacífico, até chegar à América. Há 12 mil anos, eles teriam chegado à costa oeste da América do Sul, onde hoje é o Chile. Então, aí na imagem você está vendo de onde eles saíram, né? Da Ásia, passando pelo Oceano Pacífico, né? E chegando onde hoje é o Chile, aqui na América do Sul, né? Então, assim, como tem muita água, a gente vê aí isso azul, é tudo água. Mas eles passaram de ilhas em ilhas, né? Por quê? Porque o mar também estava baixo, a água do mar estava baixa e era melhor deles ultrapassarem. A terceira hipótese, tem segunda aí, né, gente? Mas é a terceira hipótese. É que uma única leva de humanos teria deixado a região da atual Sibéria e entrado na atual Alasca. A América ela teria sido povoada por povos vindos de onde hoje é a Austrália, há 6 mil anos e mais tarde da Melanésia. Ou seja, a terceira hipótese é que o povo foi povoado, a América foi povoado por essas pessoas que vinham da Austrália, né, há 6 mil anos e mais tarde da Melanésia, né? Então temos aí, ó, que o povo saía da Austrália e chegaria na América. Essas são as três hipóteses, né, feitas por pesquisadores. É importante, gente, observar que uma teoria não invalida a outra, ou seja, tia, mas qual é a certa? É a primeira? É a segunda? É a terceira? Não, a certa é a terceira, as outras não valem. Não, são hipóteses. Uma não invalida a outra. Não é que uma seja certa, a outra seja errada. A América pode ter sido alcançada por diferentes grupos, de diferentes lugares, em diferentes épocas. Uma época veio um bocado, outra época veio outro povo, outra época veio outro povo, até se povoar. O povoamento da América causou importantes mudanças no meio ambiente, como a domesticação de espécies animais e vegetais, plantas como o milho e a mandioca, por exemplo, foram sendo adaptados para o consumo humano ao longo de milhares de anos, né? A gente vê que o milho, a mandioca, né? Tudo isso serve de nossa alimentação. Então, são culturas, né, do povo, dos nossos antepassados. Animais também sendo domesticados, né? A gente hoje vê que hoje muita gente tem animais de estimação, né? Às vezes animais até que não são animais para criar em casa, que é para ser doméstico, mas finda sendo domesticados, né? Então é isso, né? Vamos fazer uma pequena atividade, certo?
Se vocês tiverem necessidade, vocês retornem ao vídeo, né? Assistam novamente para poder fazer a atividade, certo? E boa